Bom, pessoal, voltamos aqui com nossa correção, na segunda parte da nossa correção. E a gente vai fazer agora o número 15 da página 67, tá? Ele está falando o seguinte: numa cidade A, os números de telefones têm 7 algarismos, sendo os 3 primeiros constituem o prefixo da cidade. Vou aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 3 primeiros é o prefixo, é o DDD, né? Os telefones que terminam em 10, 1 e 0 são reservados para as farmácias. E os que têm os dois últimos algarismos iguais para médicos e hospitais. A quantidade dos demais números de telefones disponíveis na cidade é... veja bem. Então, o que acontece? A gente tem os 7 números, só que todos eles vão ter o mesmo prefixo. Então, para a gente, o interessante é trabalhar com 4 números, que são os que vão variar. É isso? Então, moçada, olha só. O total de telefones nessa cidade, eu posso repetir os dígitos, eu posso usar 0. Então, na verdade, vão ser 10 opções aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui, porque eu posso usar qualquer número e posso repetir, né? Não há restrição quanto a isso. Então, eu vou ter 10.000 telefones na cidade, certo? Os que são reservados para farmácias, eles têm que terminar em 1 e 0, né? Então vai ser assim, ó. Ele tem que terminar no 1 e no 0, certo? Então, já que esses dois aqui já são pré-determinados, eu vou ter 10 opções para esse e 10 opções para esse. Eu vou ter 100 telefones separados para as farmácias, tá? Já para médicos e hospitais, é o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. É isso? Para o último algarismo, eu vou ter 10 possibilidades. Tá? Aqui eu posso ter qualquer número, então eu posso ser 10. Só que o que vem junto com ele tem que ser repetido, né? Essa é a condição para esse número. Então aqui eu vou ter uma possibilidade só. Aqui eu posso ter 10, pode ser qualquer um, e aqui eu posso ter 10. A única condição é que esses dois aqui fossem iguais, não é isso? Por isso que eu tenho uma opção. Então, eu vou ter um total aqui de 1.000 telefones. É isso? Para mim determinar o valor dos telefones totais restantes, eu vou pegar o total, que é 10.000, tá? Vou tirar os 100 das farmácias e vou tirar os 1.000 dos médicos e hospitais, certo? Então, vou ter um total de 8.900 telefones. Boa questão essa, tá? Não é difícil, porém, cobram um pouquinho a mais do aluno, né? Ok? Agora a gente vai fazer a 16. Então, questão 16 da página 67. É isso? Então vamos lá. 16 está falando assim, ó. Quantos números ímpares de 4 algarismos sem repetição podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para números de 4 algarismos. Eles têm que ser ímpares, tá? Ó, se eles têm que ser ímpares,
eles têm que terminar em quais números, ó? Tem que terminar ou no 1, ou no 3, ou no 5. É isso? Que são os números ímpares que eu tenho aqui, tá? Então, se ele tem que terminar em ímpar, ele tem 3 opções para terminar, que é o 5, o 3 e o 1. Não é isso? Aí, se eu usei um desses ímpares aqui para terminar, quantas opções eu vou ter no primeiro? Se eu tinha um total de 6 e eu já usei um, eu vou ter 5 opções aqui para o primeiro. Se eu já usei 2, vou ter 4. Se eu já usei 3, eu vou ter 3. Então vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3, que vai dar um total de 180 números. Legal? Bem simples, né? Passemos agora então para o exercício 17, também da página 67, que fala o seguinte para a gente, tá? Ele está falando, ó. Calcule o total de números formados com algarismos distintos maiores que 50.000 e menores que 90.000. E que são divisíveis por 5. Esse aí já é um pouquinho mais puxado, né? Então, inicialmente a gente vai calcular quantos são os números começados com 5 que satisfaz as condições. Então, ó, vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, começados com 5. É isso? Ó, para que o número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5, não é isso? Só que eu já usei o 5 aqui, então aqui vai ser quem? Vai ser o 0, certo? Aí, o que acontece? No sistema decimal, eu já usei 2 números aqui, então, não usei? Sobraram quantas opções para me colocar aqui? 8 opções. Aqui, 7 opções e aqui 6. Não é isso? Então, eu vou pegar e vou multiplicar essas opções que eu tenho aqui, ó. Então, 8 vezes 7 vezes 6, eu vou ter 336 números. Ok? Porque, ó, eu não posso multiplicar nem o 5 nem o 0, porque são os números que eu usei, não são quantidades de opções que eu tinha. Tá? Na verdade, se eu fosse colocar a quantidade de opção, aqui era 1 e aqui era uma, certo? Aí entraria na multiplicação. Mas aqui eu estou mostrando aonde que estão esses algarismos aqui, tá certo? Ó, então nós já calculamos os que começam com 5, não é isso? Agora, eu vou pegar os que começam com os outros números maiores que 5 e menores que 90. Que 9, né, no caso. Então, ó, se com 5 a gente já fez, eu vou ter quantas opções para o primeiro? Ele pode começar com 6, com 7 e com o 8. Não é isso? Como ele tem que ser menor que 90.000, ele não pode começar com 9. Então, ele vai ter o 6, o 7 ou o 8. Então, para o primeiro aqui, eu vou ter 3 opções, tá? E para terminar, como ele tem que ser divisível por 5, ele vai terminar em 0 ou 5. Então, eu vou ter 2 opções, tá? Lembrando que agora eu estou colocando opções, não estou colocando números, certo? Então, desses aqui, se eu já usei 2 números, um para começar e um para terminar, eu vou ter 8 opções aqui no segundo. Vou ter 7 no terceiro e vou ter 6 no quarto, tá? Então, multiplicando isso aqui tudo, eu vou achar um valor de 2.016 números.
Para mim determinar o total de números que eu tenho entre 50.000 e 90.000, basta eu somar esses dois valores aqui, ó, tá? Então, somando 336 mais o 2016, eu vou ter 2.352 números distintos, tá? Que são divisíveis por 5. Ok? Legal, né? Então vamos lá. Continuando aí. Agora eu vou fazer o 18. Exercício 18 da página 67. Certo? Ó, o 18 está falando o seguinte: dispondo de 7 cores, queremos pintar uma bandeira de 5 listras. Cada listra de uma só cor. De quantos modos podemos fazer essa pintura se 2 listras não podem ser da mesma cor? Ó, então agora a gente tem um caso em que a gente consegue resolver daquela forma, né? Porque eu tenho mais cores, a gente dispõe de 7 cores para 5 listras, certo? Então eu vou representar aqui as listras, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? E vou fazer assim, ó. Quantas opções eu tenho para a primeira lista? Tenho 7 opções. Para a segunda, como não pode repetir, eu vou ter 6. Depois, 5, 4 e 3. Então, eu posso pintar essa bandeira usando o princípio multiplicativo de 2.520 modos. Tá aí. Prontinho. Ok? Vamos pro 19. 19, página 67 também, né? Então, o exercício 19, ele fala o seguinte, ó. 8 carros participam de uma corrida. Quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros lugares? Então, eu vou ter aqui o pódio, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Ó, primeiro, segundo, terceiro, tá? Se eu tenho 8 carros na corrida, qual o número de possibilidades que eu tenho de chegar no primeiro lugar aqui? Vão ser 8 carros. Se um chegou em primeiro, eu vou ter 7 para o segundo. Se já tenho 2, vou ter 6 aqui. Então, eu vou ter 336 maneiras possíveis para os 3 lugares, ó. Para os 3 primeiros lugares. Tá aí. Bem simples também, não é? E passamos agora para o último, o exercício 20, tá? Da página 67, certo? Que fala o seguinte pra gente. Quantos números entre 1.000 e 20.000 formados por algarismos distintos podem ser formados com os dígitos de 1 a 9? Então, eu quero de 1.000 a 10.000, tá? Inicialmente, a gente vai calcular a quantidade de números distintos entre 1.000 e 9.999, tá? Quantos que a gente pode formar? Esses números têm 4 algarismos, tá? E a gente pode escolher o primeiro deles, qualquer um dos 9 algarismos disponíveis, tá? Então, eu vou ter assim, ó, são 4 algarismos, né? 4 algarismos. Ó, quantas opções eu tenho para o primeiro? Se eu posso usar qualquer um, vou ter 9.
Não é isso? Para o segundo, vou ter 8. Para o terceiro, eu vou ter 7. E para o quarto, eu vou ter 6. Certo? Num total de 3.024 números. Certo? Ó, aí, para o segundo dígito, a gente tem opções. O que acontece? Quando a gente vai calcular agora quantos números a gente tem entre 10.000 e 20.000, para esse caso, eu vou ter números de 5 algarismos, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E existe uma restrição, porque o primeiro algarismo a gente tem somente a opção de escolher o dígito 1. Então aqui, ó, já vai ser o dígito 1. Então eu tenho somente uma opção, tá? Para os demais a gente vai usar normalmente, né? Então a gente vai ter 8 opções aqui para o primeiro, para o segundo número. Vou ter 7 opções, 6 opções e 5 opções, tá? Então, vou ter um total de 1.680 números. Ok? Aí o que acontece? Para mim saber o total, basta eu somar esses dois valores aqui, ó. Então eu vou pegar e vou somar eles. Vou ter, ó, 4, 10, 7, 4. É isso? 4.704 números. Tá aí. Chegamos ao 20º exercício, tá? Espero que todo mundo tenha entendido essas resoluções, tá bom? Muito obrigado. E a gente continua, beleza? Um abraço a todos aí.